Esses dias eu recebi uma pergunta no meu Instagram de uma pessoa que tinha acabado de assumir um cargo de gerência na empresa que ela trabalhava e ela queria saber quais eram os principais erros que os profissionais cometiam e que ela deveria evitar. Nesse vídeo eu vou discorrer exatamente sobre os principais erros que eu vivi ao longo da minha carreira e que alguns deles eu também cometi, para que você que está assumindo um cargo de liderança ou que quer assumir um cargo de gestão ou que já está há mais tempo num cargo de liderança, tem que evitar para não começar com o pé esquerdo nessa nova posição. Se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com 2, 3 amigos seus que também precisariam conhecer mais sobre o crescimento de um profissional no mercado de trabalho. Opa, tudo bem? Eu sou Matheus Boaventura, tenho mais de 10 anos de experiência em multinacionais. Hoje estou como gerente de marketing para a América Latina em uma multinacional alemã e o nosso foco aqui é ajudar profissionais a se diferenciarem no mercado de trabalho e acelerar as suas carreiras, sendo profissionais de alto impacto nas empresas que eles trabalham. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os principais erros que eu pude presenciar líderes cometendo, que eu também cometi na minha carreira e que você deve evitar a qualquer custo. E para falar sobre isso eu tenho que lembrar da minha primeira vez que eu comecei a liderar pessoas tanto verticalmente quanto lateralmente também, que foi quando eu assumi um cargo de gerente de projetos lá em 2016. Naquele momento eu tinha assumido uma posição e o que me trouxe muita ansiedade naquele momento é que além de um desafio gigantesco de um lançamento de uma nova tecnologia numa escala global, eu também tinha que liderar lateralmente um time de mais de 70 pessoas. E não eram quaisquer pessoas, eram pessoas muito seniors. Tinha pessoas que eram gerentes seniors, alguns até diretores e também pessoas como analista, coordenador, estagiário. Então, era um nível de pessoas muito diferentes e eu tinha que saber liderar todo mundo de alguma maneira, né? Conseguir influenciar para que elas caminhassem naqueles objetivos que a gente tinha no nosso projeto de lançamento de uma tecnologia. E aqui eu já vou começar falando do meu primeiro erro que eu cometi. Esse erro foi que, em alguns momentos, eu fui muito micromanager, né? Eu fui um gestor micro. Eu perdia muito tempo vendo os detalhes das operações, do que as pessoas estavam fazendo no dia a dia e se as tarefas estavam sendo entregues dentro do prazo e me perdia muito nisso e deixava de fazer coisas que eram mais estratégicas para a minha posição. Então aquele meu tempo que poderia ser dedicado a coisas mais estratégicas, que agregaria muito mais valor para a área, eu acabei perdendo sendo um microgestor. E esse é o primeiro erro que eu cometi e que muitos profissionais e líderes também cometem e é um primeiro cuidado muito grande que você tem que ter. O segundo erro que eu cometi também foi que naquele momento, sendo um microgerenciador, muitas coisas que os times tinham que fazer, eu acabava pegando no colo e tentando eu mesmo resolver. Qual foi o erro que eu cometi aí? Eu não dediquei tempo para delegar tarefas, o que eu chamo de liderança situacional. Fazer uma liderança sobre cada uma das pessoas que ajude aquelas pessoas que são mais júniors a entender as atividades e conseguir desempenhar, e também um outro tipo de liderança para profissionais que eram mais seniors. Então, as coisas que estavam pingando e que a gente tinha que realizar, o que eu fazia? Eu pegava para mim e eu executava mesmo. Então, eu não deleguei tarefas. E esse é um outro erro muito comum em líderes. Por quê? Porque você começa a absorver atividades, você começa a fazer o que os outros deveriam fazer e acaba cada vez menos sobrando tempo para você. Você não tem tempo para analisar, para estruturar, para planejar, para ser estratégico, e aí você começa a dedicar muito tempo ao operacional, que são atividades que agregam pouco, e pouco tempo ao estratégico, que é o que gera muito mais valor. Então, não saber delegar é um grande problema, uma grande dificuldade que um profissional vive quando assume um cargo de liderança. Depois que eu comecei a desenvolver minha delegação de tarefas e minha liderança situacional, eu consegui sair daquele operacional e comecei a dedicar mais tempo para o estratégico desse lançamento que a gente fez em 2016. Um terceiro erro também que eu cometi, e isso atrapalhou muito no sentido de eu trazia uma proposta e às vezes as pessoas não abraçavam as minhas ideias, elas não queriam assumir aquilo e não se sentiam engajadas a desenvolver aqueles projetos, aquelas iniciativas que eu tinha dentro da área. O problema que eu tinha cometido e que muito líder comete também é que ele não faz uma cocriação, ele não compartilha decisões. Ele basicamente centraliza neles as decisões, ele decide o que é melhor ou o que ele acha que é melhor e naquela ideia do que é melhor, ele vai lá e executa, implementa. O problema disso é que mesmo que você como líder consiga implementar a sua ideia, você não vai ter força para as pessoas usarem aquilo que você implementou. Por quê? Porque ninguém construiu junto com você. Se as pessoas não se sentem parte daquilo,
qual que é o engajamento de ter algum promotor sobre o uso de uma ferramenta, de um projeto ou de uma iniciativa? É quase nula. Agora, se você envolve outras pessoas e as outras pessoas se sentem parte daquilo que você está construindo, elas vão ser promotoras e vão ajudar também com que aquela sua ideia vingue e seja usada por outras pessoas. Inclusive, eu lembro, num desses projetos que eu participei, eu tinha uma liderança lateral sobre uma pessoa que tinha uma alta hierarquia na empresa. E eu só consegui ter o apoio daquela pessoa quando de fato eu juntei ela, falei, olha, eu preciso de você, a tua inteligência, a tua expertise é muito importante para mim, vamos construir isso aqui juntos, você assume a frente, a gente conduz? Falou, pô, vamos nessa. E aí depois que eu coloquei ele na parada, ele realmente deu uma bela animada e conseguiu desenrolar o projeto e a implementação dele. Então, esse daqui é um terceiro erro muito comum. O quarto erro é o profissional, o líder que não dedica tempo para desenvolver a equipe. A equipe hoje consegue ter uma entrega razoável, uma entrega boa, só que se você não desenvolve o seu time, eles nunca vão conseguir ter uma entrega excepcional. Então você precisa saber desenvolver as habilidades comportamentais e habilidades técnicas do seu time. Porque se você não desenvolve sua equipe, eles vão começar a se sentir estagnados, desmotivados, isso vai impactar os resultados da área e, consequentemente, os seus resultados como líder também. Muito líder negligencia a questão de desenvolvimento porque acha que não é importante, só que isso é uma besteira tremenda, porque um dos motivos que faz um profissional sentir engajado e entregando resultados é justamente ele sentir que tem uma liderança que se preocupa com ele e com a carreira dele. Então esse daqui é um quarto erro, que se liga totalmente com o quinto erro, que é não criar fóruns de discussão e de acompanhamento da operação e de planos mais táticos e estratégicos dentro da área. Seu time pode ter uma participação operacional alta, só que você tem que manter reuniões de acompanhamento dessa operação com base em indicadores e também reuniões mais táticas e estratégicas para conseguir trazer inovação para a sua área. Esse quinto erro de não fazer esse tipo de fórum de discussão de maneira estruturada e que saiam outputs claros e aplicáveis é um erro muito comum também. E antes da gente falar do sexto e último erro que vai atrapalhar muito você em termos de liderança, reforço aqui, se você está curtindo o vídeo, deixa o like aqui, deixa o joinha, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui com os principais erros que você vê que você comete no seu dia a dia ou como esse vídeo está te ajudando a entender mais sobre erros que você poderia vir a cometer e que por conta desse vídeo você não vai cometer. Também peço bastante que você pegue o link aqui do YouTube, compartilha com seus amigos aí para mais gente conseguir ser impactada com esse tipo de material que eu estou preparando para você. Beleza? E também recomendo que você me siga lá no Instagram. Instagram, todos os dias eu trago conteúdos lá nos meus stories, no meu feed, tiro dúvidas da galera na caixinha de perguntas do Stories. Pode ser que te ajude bastante. Se você me acompanha por lá ainda, é @mateus com 2S sem h.boaventura, tá? E aí a gente vai para o nosso último erro, que é muito comum, que é justamente o líder não fazer alinhamento de expectativas com a sua equipe. Se o teu colaborador ele não tem claro o que ele tem que fazer, o que ele tem que desenvolver, quais são as metas dele, quais são o plano de desenvolvimento dele, se ele não tem essa clareza, ele não vai conseguir performar. E hoje, tendo também a minha própria empresa, né, minha escola de formação profissional, eu tenho uma equipe que está cada vez crescendo mais. E um ponto que eu trago para mim, para os outros líderes e para a minha equipe como um todo, é que esse alinhamento com o time é fundamental para garantir que eles estão entregando o resultado, estão se desenvolvendo e estão motivados para continuar ajudando o crescimento da empresa. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo que eu falo mais sobre questão de alinhamento de expectativas, sobre como que você pode conduzir as conversas com a sua equipe e também com os seus líderes sobre os alinhamentos das suas expectativas frente a eles. Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você curtiu o tema, deixa o like, se inscreve, deixa o comentário aqui embaixo que é muito importante pra gente e a gente se vê no nosso próximo vídeo.